Talvez você ainda não seja reconhecido como um expert porque você está tentando aprender mais, quando na verdade o que falta é começar a organizar, testar e ensinar aquilo que você já sabe. Nesse vídeo eu vou te mostrar as 5 fases que o Russell Brunson, escritor desse livro aqui, utiliza, que transformam uma pessoa comum em alguém capaz de liderar um movimento. Você vai descobrir como encontrar o seu verdadeiro diferencial, como criar uma opinião própria, como transformar seu conhecimento em um método e, principalmente, como vencer aquela sensação chata de que você ainda não sabe o suficiente para ensinar alguém. Fica comigo aqui até o final, porque o que eu vou te passar lá no final, né, eu vou te passar um exercício prático para você descobrir em qual dessas 5 fases você está e qual é o próximo passo para começar a construir a sua autoridade, beleza? Esse é mais um vídeo da nossa série sobre esse livro aqui, né, Os Segredos dos Experts, do Russell Brunson. Então, o que que eu recomendo, né? Então, para você se inscrever aqui no canal, porque vai ficar muito mais fácil se você for inscrito, porque aí o YouTube vai te avisar quando o próximo vídeo dessa série sair e você não precisa ficar procurando os vídeos aí até achar o próximo dessa série, beleza? Bora lá. O que aconteceu? No primeiro vídeo dessa série, a gente falou sobre como criar um movimento. Todo movimento ele vai precisar de 3 coisinhas, tá? Deixa eu guardar o livro aqui. Ele vai precisar de um expert, uma nova oportunidade e uma causa futura. Mas existe uma pergunta que vem antes disso tudo: como você se torna um expert? Como você deixa de ser apenas alguém com um produto, um serviço ou algum conhecimento e passa a ser visto como uma pessoa que é capaz de conduzir as outras? O primeiro passo é entender que todos nós estamos em um negócio de relacionamento e não apenas em um negócio de produtos. E isso muda tudo. As pessoas podem até entrar na sua escada de valor por causa de um produto, mas elas permanecem por causa do relacionamento. Elas permanecem por causa do relacionamento que desenvolveram com você. Ou seja, muitas pessoas ela não está comprando só aquilo que você vende, ela compra você. Elas estão comprando quem você é, a maneira como você pensa, os seus valores e a confiança que eles sentem em seguir você, seguir a sua orientação. No mercado que existem dezenas de produtos parecidos, a pessoa que está por trás desse produto passa a ser um dos maiores diferenciais. É por isso que é muito mais fácil, inclusive, a gente vender um produto que tem uma cara. É por isso que hoje em dia muitos empresários estão virando influencers da própria marca. É mais fácil vender com o rosto. As pessoas, elas querem comprar mais que um produto. Elas querem comprar a história. Querem, querem sentir que fazem parte de algo maior, de estar dentro de um movimento junto de um líder com a qual elas se identificam. As pessoas, elas querem ser conduzidas. Russell diz, inclusive, uma frase muito forte no livro, que é: as pessoas, elas estão implorando silenciosamente para serem lideradas. Isso acontece porque caminhar com um guia é muito mais fácil do que tentar descobrir tudo sozinho. Quando você tem alguém mostrando o caminho, você diminui a insegurança, você evita os erros e consegue você vai conseguir tomar decisões com mais clareza. A maioria das pessoas, ela não quer precisar analisar todas aquelas possibilidades e começar toda a decisão partindo do zero. Ela quer alguém que vai conseguir transformar toda essa confusão em uma direção. E o papel do expert é justamente atrair o cliente dos sonhos e conduzi-lo até o resultado que ele deseja alcançar. Para assumir esse papel, o Russell ele apresenta 5 fases, tá? E inclusive a terceira fase é especialmente importante, porque é nela que o conhecimento começa a se transformar em um negócio de verdade, tá? Mas vamos começar pela primeira fase, tá? E
A primeira fase é a fase do sonhador. Tudo começa com uma pequena faísca. Você experimenta alguma coisa, percebe que aquilo vai despertar o seu interesse, começa a se envolver profundamente e com o tempo esse interesse ele pode se transformar num fascínio. Depois com estudo, prática, repetição, você vai começar a desenvolver isso com maestria. Inclusive, a fórmula que o Russell usa no livro é fascínio mais maestria é igual a paixão. Você vai entender já já, inclusive, que o Russell ele é apaixonado por frameworks. Isso é uma coisa que eu gosto muito nele, porque isso ajuda a gente a organizar tudo. Assim, existe uma diferença, inclusive, importante aqui sobre a fórmula. Você não precisa ficar sentado esperando descobrir magicamente qual é a sua paixão. O que que você faz? Você experimenta coisas, você observa aquilo que vai despertar o seu interesse, você se aprofunda, você desenvolve a habilidade. Muitas vezes, inclusive, a paixão aparece depois que você começa a ficar realmente bom em alguma coisa. E aqui eu tenho um palpite do porquê que isso acontece. E aí diz aqui se você vai concordar comigo, tá? Todo mundo gosta de acertar, de ter um bom resultado. Eu vou trazer inclusive um exemplo que aconteceu comigo há um tempinho atrás. Uma vez eu fiz um lançamento que eu fiquei 2 noites completamente virados. Uma loucura, inclusive, que eu, eu não recomendo para ninguém. Mas no final, a gente conseguiu atingir o resultado que a gente queria. Foi inclusive tão bom que o expert ele sumiu depois da abertura do carrinho. Era um lançamento, né? E eu falo que sumiu, e foi isso mesmo, tá? Em um certo momento, eu e o time, a gente achou que ele tinha sido sequestrado. A gente não conseguia falar com ele de jeito nenhum. Como eu estava no Rio e ele estava em Minas, eu não sabia, mas não fazia ideia do que se passava na casa dele. Fato foi que ele apareceu 2 dias depois com a cara mais lavada do mundo, como se nada tivesse acontecido. E o maluco atrás dele, a resposta que eu recebi foi: Grilo, a gente bateu a meta no primeiro dia, então eu fui pro meio do mato comemorar. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, pô. Porque de fato a gente não tinha só batido a meta, como a gente tinha superado a meta. Mas com isso aí a gente poderia ter vendido muito mais nos outros dias e ter botado muito mais dinheiro no bolso. Desculpa, pô, inclusive abrir esse parênteses aqui, mas eu contei isso por 2 motivos, tá? Primeiro, nunca trabalhe no nicho nesses nichos mais esotéricos, tá? A galera tem umas certas manias aí, mas segundo e principalmente, que é o objeto, inclusive, desse vídeo aqui, de estudo desse vídeo, que é você não fica cansado por fazer alguma coisa, você fica cansado porque você não tem um resultado. E você tem um resultado quando você é apaixonado pelaquilo que você faz, quando você sabe que esse resultado vai te viciar, porque você sabe como chegar lá, você se entorpece com isso. Mas tem um ponto de atenção aqui muito importante que você precisa estar muito atento. A sua habilidade mais valiosa pode parecer completamente banal para você. A sua habilidade mais valiosa pode parecer completamente banal para você. Aquilo que você faz com uma naturalidade parece tão simples que você, inclusive, não consegue enxergar o verdadeiro valor que isso possui. O seu superpoder não parece ser um superpoder para você. Imagine, por exemplo, uma pessoa que possui uma facilidade enorme para gerenciar um time. Ela conversa com alguém, explica o que precisa ser feito e consegue com que aquela pessoa execute da maneira que ela pediu. Para ela, isso pode parecer basicão. É só conversar desse jeito aqui, explicar isso aqui, acompanhar aquilo ali e pronto. Mas para outra pessoa, gerenciar uma equipe pode ser um pesadelo. Ela não consegue cobrar, ela não consegue delegar, comunica-se mal e termina fazendo, inclusive, depois todo o trabalho do time que o time deveria ter feito. Aquilo que parece simples para você pode ser justamente a dificuldade pela qual a outra pessoa estaria, inclusive, disposta a pagar para receber a sua ajuda. Por isso, a primeira fase é identificar aquilo que desperta o seu fascínio e também aquilo que você faz muito bem e com naturalidade.
A segunda fase, que ele conta no livro, é assumir a identidade do repórter. Seu próprio conhecimento ainda não é suficiente, você precisa ter isso em mente. Você precisa estudar outras pessoas, conhecer outros pontos de vista, conversar com quem está alguns capítulos à sua frente. Um erro comum é ler um único livro sobre assunto e passar a repetir aquela visão como se ela fosse uma verdade absoluta. O Russell diz que ele prefere escolher um assunto e ler uma dúzia ou mais de livros sobre aquele tema. O que acontece? Assim, ele conhece diferentes argumentos, compara uma ideia com a outra e consegue construir a própria opinião. Porque existe uma diferença aqui entre repetir aquilo que o autor falou e realmente desenvolver a sua própria voz. Eu vivi inclusive isso quando eu trabalhava na TV Globo. Na época eu precisava aprender After Effects, é um programinha que a gente faz alguns efeitos dentro. E aí eu não fiz apenas um curso, eu fiz 5 cursos diferentes sobre o mesmo programa. O After Effects ele tem uma parte muito técnica, tá, relacionada às ferramentas, mas ele também tinha uma parte extremamente criativa. E era nisso que eu focava. Cada professor usava aquela ferramenta de uma maneira um pouquinho diferente. Eu fui juntando um pouquinho do que eu aprendi em cada curso e o que aconteceu? Com isso eu comecei a trabalhar de uma forma diferente das pessoas que estavam ali do meu lado. E aí, em algumas situações, elas vinham me perguntar, Grilo, como é que você conseguiu fazer isso aqui? Como é que você fez esse efeito? Aquilo não veio de um curso só. Veio da conexão que eu fiz entre várias formas diferentes de enxergar a mesma ferramenta. Por isso, você não encontra a sua voz apenas ouvindo uma voz. Você precisa ser curioso. Lê autores diferentes, cara. Participa de eventos do que você gosta. Converse com pessoas que já chegaram aonde você deseja chegar. Sei lá, pô, cria um podcast, um canal para entrevistar essas pessoas. E principalmente, tenha coragem de perguntar. Quem aprende apenas com uma fonte tende a só ficar repetindo, vira papagaio. Quem aprende com várias fontes começa a fazer conexões e começa a criar. Beleza? As 2 primeiras fases são focadas principalmente no seu crescimento pessoal. Você experimenta, você estuda, você aprofunda e aprende com outras pessoas. Mas aí chega um momento que apenas consumir mais informações vai deixar de ser suficiente. Para continuar crescendo, você precisa mudar o foco do crescimento pessoal para a contribuição. Você precisa começar a ajudar outras pessoas, porque ensinar, inclusive, é uma das melhores maneiras de aprender. Quando você precisa explicar um assunto, você percebe rapidamente se você apenas decorou algumas frases ou se você entendeu de fato. Você só domina uma ideia quando você consegue explicar essa ideia de forma muito simples. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual eu faço esse canal aqui. Eu ajudo muito quem não tem tempo de ler, quem não tem tempo de ler um livro inteiro, eu organizo todas essas ideias e tento descobrir como explicá-la. Ao mesmo tempo, eu estou me ajudando também, porque para produzir cada vídeo eu preciso revisar aquilo que eu li, organizar meu pensamento, encontrar uma forma prática de explicar para quem ainda não conhece o livro. E o que acontece? Acaba sendo um jogo de ganha-ganha. Eu contribuo com você e ao contribuir com você eu continuo crescendo. Inclusive, essa é a hora de você deixar o like aqui no vídeo, né? Porque assim eu cresço, você cresce, todo mundo fica feliz. Eu e você, beleza? Boa, ó. Agora a gente chega numa das partes mais importantes desse livro, que é a terceira fase, é a construção dos seus próprios frameworks. Um framework é um processo organizado para ajudar alguém a alcançar um determinado resultado. O que acontece? Você pega tudo aquilo que você aprendeu, procura padrões e transforma esses padrões em um caminho que outra pessoa possa seguir. Porque o que acontece? A informação ela explica, mas um framework ele
conduz. As pessoas não compram simplesmente um curso ou uma consulta ou um produto. O que elas principalmente compram, elas compram porque desejam alcançar um resultado. Então a pergunta que o expert deve fazer é: qual o caminho completo que uma pessoa precisa seguir para alcançar esse resultado? E aqui existe uma ideia muito importante, tá? Provavelmente o seu produto é apenas uma parte desse framework. O Russell apresenta um exemplo de um dentista, tá? Normalmente, o que o dentista faria? O dentista poderia simplesmente vender uma limpeza de dente, uma limpeza dental. Mas imagina que ele cria um sistema completo para manter os dentes saudáveis e com hálito fresco. Esse sistema ele pode incluir escovação diária, determinado tipo de creme dental, fita clareadora, raspador de língua, suplementos, acompanhamentos de 2 consultas no ano. Você percebe aqui a diferença? Ele não está mais vendendo apenas uma limpeza. Ele tá ensinando um método completo de saúde bucal. A consulta passa a ser uma das etapas dentro daquele método. Quando você cria um framework, você muda o seu posicionamento por completo. E mais do que isso, você também pode criar uma esteira de produtos. Cada etapazinha do framework pode se transformar em um conteúdo, em um treinamento, em um produto, uma consultoria ou um serviço. Qual a ideia aqui? O framework não organiza apenas o seu conhecimento. Ele pode organizar todo o seu negócio. Eu vou repetir porque isso aqui muda o jogo por completo, tá? Um framework não organiza apenas o seu conhecimento. Ele pode organizar todo o seu negócio. Aí o Russell, ele apresenta 3 etapas para começar a criar um framework. Na etapa 1, você precisa criar uma hipótese. Pega tudo aquilo que você estudou, os frameworks de outras pessoas, as suas experiências, os padrões que você observou. Depois, organiza a sua própria hipótese sobre qual seria o processo ideal para aquilo. Uma pergunta muito útil que você pode usar é: se você pudesse voltar lá no início e ensinar a sua versão mais jovem, o que você ensinaria? Imagine que seu primeiro cliente seja você mesmo. Seja você mesmo lá de alguns anos atrás. Escreva tudo que você gostaria de ter aprendido antes de começar sua jornada. Não tenta organizar no primeiro momento, inclusive, tá? Faça uma lista com o máximo de tópicos possível, você vai sair escrevendo, depois você coloca esses tópicos numa ordem que eles deveriam ser ensinados. É basicamente, tá? Como criar um sumário de um livro. Primeiro a pessoa aprende isso, depois faz aquilo, em seguida precisa dominar essa outra parte aqui. Tudo é processo. Quando você transforma algo em processo, você consegue identificar onde você está acertando e onde principalmente você está falhando. Sem processo, você pode até conseguir um resultado, tá? Mas você não vai saber exatamente como que você chegou lá. Como é que eu cheguei lá? E se você não sabe como, provavelmente você não vai conseguir repetir. Quanto melhor você se tornar em criar e ensinar esses processos, mais fácil será para você ajudar outras pessoas, beleza? Etapa 2 seria você então testar esse framework com você mesmo. Depois que você cria a hipótese, você precisa se transformar na sua primeira cobaia. Não basta ouvir uma ideia e repeti-la, inclusive, como se fosse sua, tá? Você precisa aplicar essa ideia. Teste o seu processo, teste o seu framework, procure os gargalos, identifique os furos e descubra o que você precisa melhorar. Testa, ajusta, testa novamente. Seu framework ele precisa produzir o resultado para o qual ele foi criado. Simples assim, beleza? Partindo para a terceira etapa. Muito importante, dê um nome. Depois de testar, de estruturar e testar, dê um nome com o máximo de autenticidade ao seu framework. O nome ele vai ajudar as pessoas a lembrarem do processo e transformar aquilo em uma metodologia proprietária.
Você deixa de ser apenas mais uma pessoa ensinando um assunto genérico e passa a apresentar uma forma específica de resolver aquele problema. O nome também precisa ser acompanhado de uma descrição clara. Uma estrutura, por exemplo, uma estrutura simples seria: nome do seu framework, então, meu processo de X etapas para ajudar determinado público a alcançar determinado resultado. No fim dessa etapa, você deve ter o nome, a promessa e o resumo do que será feito em cada parte. Agora você saiu da fase de construção e vai para a quarta fase. A quarta fase é trabalhar de graça. Calma, tá? Para atender seus futuros clientes dos sonhos. Depois de testar seu framework em você mesmo, você precisa testá-los em outras pessoas. Ou seja, é de graça, mas você vai estar ganhando alguma coisa, tá? Porque quando algo funciona para você, talvez você ainda não tenha um método. Talvez tenha apenas uma experiência pessoal. Você precisa provar que o processo consegue gerar resultado para outras pessoas. Por isso, sempre que você desenvolver algo novo, procure um pequeno grupo, um grupinho beta para testar. Atenda essas pessoas, acompanhe a execução, descubra principalmente onde elas encontram dificuldade e isso vai te ajudar a aperfeiçoar o seu método. Essa fase também permite que você, inclusive, você pratique. E existe uma ideia fundamental aqui: você precisa servir antes de colher. Ponto de partida de um negócio não deveria ser, em hipótese alguma, em como posso vender o meu produto. A primeira pergunta de todo negócio deveria ser: como posso atender melhor essas pessoas, o meu ICP? Você não cria algo para depois tentar encontrar alguém que queira comprar. Isso pode ser o seu principal erro. Você entende as pessoas, ajuda essas pessoas e a partir dessa experiência você constrói uma solução capaz de gerar resultado. No vídeo passado, no primeiro dessa série, eu falei em como que eu acredito que um negócio digital precisa ser para dar certo. E eu vou repetir aqui porque eu acho muito importante, pelo menos é o meu ponto de vista, tá? O foco deve ser sempre em ajudar pessoas. Se for só e só pelo dinheiro, no meu ponto de vista, dificilmente você aguenta o tranco, porque é difícil, beleza? Partindo para a última fase. A quinta e última fase é o assumir o seu papel de expert e começar a conduzir outras pessoas até o destino. E é aqui que muita gente trava. Por quê? A gente normalmente pensa: e se alguém souber mais do que eu? A resposta é simples. Sempre vai existir alguém que sabe mais do que você. Ponto final. E isso é ótimo, porque significa que você ainda possui pessoas com quem você pode aprender. Mas você não precisa ser a pessoa com mais conhecimento do mundo sobre um determinado assunto. Também esse ponto é um fato. Você precisa estar só alguns capítulos à frente das pessoas que você deseja ajudar. Talvez você ainda tenha muito a aprender, mas provavelmente já sabe muito mais do que alguém que está, por exemplo, começando. Inclusive, quanto mais uma pessoa aprende, mais ela percebe a quantidade de coisas que ainda não sabe. E esse é um dos motivos pelos quais pessoas realmente boas costumam sentir essa insegurança. Elas enxergam toda a complexidade do assunto. Já quem não sabe PN vai acreditar já que domina tudo, pô, que sabe tudo. Por isso, cara, não espera saber absolutamente tudo para começar. Continue aprendendo com quem está na sua frente e comece a servir quem está atrás de você. E aí lembra só de uma coisa, tá? Seus resultados e os resultados das outras pessoas que você ajudou, que você serviu, são suas certificações. É o que prova para o mundo e para você que você sabe fazer o que você se propôs a fazer. Fora isso, cara, não liga. As pessoas elas vão falar sempre, vão falar besteira, vão te criticar. Faça o que você for fazer, elas vão falar mal. Então não liga. Agora, como em quase todo final do vídeo, eu quero propor um exercício aqui. Se você puder, lógico, pega uma folha, abre um documento. Eu gostaria que você respondesse as 5 perguntas.
Primeiro, qual habilidade parece simples para mim, mas é difícil para outras pessoas? Segunda, quais autores, cursos ou experts eu preciso estudar para ampliar minha visão sobre esse assunto que eu escolhi? Terceira, qual seria o passo a passo para ajudar alguém, desculpa, a alcançar o resultado usando aquilo que eu sei? Quarto, como posso testar esse processo em mim mesmo e em um pequeno grupo de pessoas? Como eu posso servir essas pessoas? Quinta, quem está a 1 ou 2 capítulos atrás de mim que eu já poderia começar a ajudar hoje? As suas respostas elas vão mostrar em qual fase você está e qual deve ser o seu próximo passo. Simples assim, sem burocracia, tá? Mas existe uma pergunta que ainda vai precisar ser respondida, tá? Você pode ter o conhecimento, pode ter um framework e até alguns resultados, mas quem você precisa se tornar para que as pessoas realmente aceitem a sua liderança? E aí essa é justamente a continuação desse capítulo e é o assunto do próximo vídeo dessa série. Quem você precisa se tornar para ser um líder? E essa provavelmente é uma das partes mais importantes desse capítulo aqui, tá? Que não basta você ter informação, você precisa se tornar alguém que as pessoas desejam seguir, você precisa se tornar realmente um líder. Então, cara, se inscreve aqui no canal para que o YouTube te recomende o próximo vídeo e outros vídeos aqui dessa série, porque nesse canal aqui eu compartilho o resumo dos livros que eu estou lendo, organizo as principais ideias, os principais ensinamentos e no final sempre boto um exercício prático, como foi esse aqui das 5 perguntas, tá? Por quê? Você sendo inscrito aqui, você não precisa passar, ficar procurando os vídeos por aí, ficar catando as coisas, tá? Nesse canal aqui eu gosto muito de trazer o resumo, trazer algo prático para você fazer sem precisar perder tanto tempo assim. Para quê? Para que você foque na execução. O resultado ele vai sempre vir da execução e não da informação que a gente tem. A execução ela é boa por si só, porque dá resultado, inclusive porque ela ajuda a fixar. Então, se você fizer, você vai fixar. Nada vai adiantar se você vem aqui, assiste meu vídeo, não responde as perguntas ou não faz nada. Você acha que você aprendeu alguma coisa, mas é só no campo de batalha que a gente realmente vê se sabe ou se não sabe, ou ensinando outras pessoas, que foi um dos tópicos do vídeo aqui, beleza? Bora dar nossos pulos, se inscreve no canal para receber o próximo vídeo. É isso. Obrigado demais por ter ficado até aqui e desculpa qualquer coisa. Bora dar nossos pulos. Abraço.